Hoje eu quero falar sobre responsabilidade emocional. De acordo com o site psicanaliseclinica.com, responsabilidade emocional é, abre aspas, saber comunicar de maneira direta e franca suas intenções e expectativas ao se relacionar com qualquer pessoa. Fecha aspas. Ou seja, você não é responsável pelo que você cativa no outro, mas você é responsável pela forma como você comunica as suas intenções, barra interesses, barra expectativas que você cria no outro em relação a você. Então não é exatamente você não é responsável exatamente pelo que você cativa, porque você pode ter uma comunicação muito clara e essa pessoa ter algum problema com isso. Então o que ela vai cativar por você, você não é responsável. Você é responsável pela comunicação que você faz para essa pessoa e então pela percepção que ela tem de você. Isso torna você responsável. Né? E responsabilidade, como diz a Rita Von Hunt, é habilidade de responder. Né? Você é responsável por aquilo, você se responsabiliza por aquilo ali, porque é você que produz essa percepção. Mas a gente vai falar melhor sobre isso aqui daqui um pouquinho. Então, ou seja, independente da relação, seja ela afetiva, de amizade, você é responsável pela forma como você comunica e deixa claro as suas intenções para com outra pessoa, o que você quer e o que você espera dessa relação. Independente da relação, aqui a gente não está falando só de relação amorosa ou relação familiar, são todas as relações, desde amizade, enfim, relações de trabalho. Então a sua comunicação precisa ser clara, o outro precisa entender o que está passando dentro da sua cabecinha, porque senão as pessoas não adivinham as coisas, sabe? Um exemplo sobre relacionamento afetivo. Você está se relacionando com uma pessoa, o famoso ficar. E em uma conversa clara e estruturada, você deixa a outra parte ciente de que há a possibilidade de que vocês tenham um relacionamento, né? A famosa expectativa. Né? Estamos nos encaminhando, sim, eu tenho interesse, vamos ver se a gente vai conseguir, vamos ver se vai dar. Então, você deixa claro onde você quer chegar. É a mesma coisa que você chegar, olha, tudo bem, a gente tá saindo, tá curtindo, mas eu não quero um relacionamento agora. Então, a outra pessoa também já está ciente disso. E isso precisa ser uma comunicação clara. No momento em que você não deixa essa comunicação clara, é um pouco complicado das pessoas entenderem, porque ninguém tá ali para adivinhar nada da cabeça do outro. Porém, as atitudes dessa pessoa do exemplo, vamos supor, não imprimem as declarações dela do início desse relacionamento, né? Relacionamento, a gente não está falando de um status de relacionamento no Facebook, a gente está falando de, no momento em que você se relaciona com uma pessoa, vocês têm um relacionamento. Independente de não ser um relacionamento formal, um namoro, um casamento, algo do gênero, mas vocês têm uma relação, uma espécie de relação. Então cria-se um impasse de você não pode me cobrar o que eu te prometi, porque nós não temos um relacionamento firmado, um compromisso firmado, o famoso namoro. Nesse exemplo, não houve responsabilidade emocional de uma das partes, porque os acordos e os combinados que foram firmados durante uma conversa, eles não foram cumpridos, devido à justificativa ali do test drive de relacionamento, que é o famoso ficar, né? O test drive do namoro. A gente vai ficando e se rolar a gente, né, oficializa alguma coisa, senão beleza, ninguém se compromete com ninguém. Mas até o não se comprometer com ninguém, ele deve ser falado, ele deve ser dito. Gente, vocês precisam conversar com as pessoas. As pessoas hoje em dia não conversam sobre mais nada. E isso acaba prejudicando a maioria das relações das pessoas. A gente vai falar sobre isso também. Então esse test drive de relação... Peraí que tá torto. Então esse test drive de relacionamento, ele vai ser quando duas pessoas, elas estão ficando, elas ainda não têm um relacionamento, mas elas estão ali há um tempo, estão saindo junto, estão curtindo junto, estão aproveitando a vidinha delas ali junto da forma como é cômodo para elas. A gente vai colocar agora algumas situações dentro desse exemplo, tá? Essas duas pessoas do exemplo, elas estão ficando há um tempo, elas já tiveram conversa sobre intenção de relacionamento. Então as partes estão de comum acordo de que eles vão levando até isso realmente dar certo e formarem um relacionamento formal,
né? Que seria o vulgo namoro. Porém, algumas coisas acontecem no meio do trajeto. E é aí que a gente vai entrar no exatamente o que é responsabilidade emocional nesse ponto, tá? Aí, durante alguns dias, há um certo distanciamento de uma das partes. E essa pessoa nota, por exemplo, que ela está mais ausente, que a escrita dela é diferente, porque nos últimos dias ela tem uma escrita mais fria, ela tem um distanciamento, querendo ou não, que ele pode acontecer de forma natural ou não, ou intencional, mas ele acontece. Então há esse certo distanciamento. Aí, em alguns dias, essa pessoa para de falar com você e daqui uns dias, né, depois de alguns dias sem interação, você vê que essa pessoa aparece com outra pessoa. E você fica naquele sentimento de, tá, mas não me foi dito, não me foi comunicado, a gente não sentou para conversar, então faltou nesse ponto o que a gente chama de comunicação clara e efetiva e também ali responsabilidade emocional, porque nesse exemplo, no caso do exemplo, já existia uma comunicação pré-estabelecida de que eles estavam se encaminhando para um relacionamento, né? A pessoinha aqui, A e B, o Joãozinho e a Mariazinha. Então eles já estavam se encaminhando para um relacionamento, porém isso não aconteceu da forma como deveria ser, né? Comunicado, com uma conversa, uma comunicação clara e efetiva sobre realmente a mudança das intenções. Gente, mudança de intenção é uma coisa muito complicada, tá? Porque a gente precisa entender que a gente tem que expressar também as mudanças de decisão. A gente não é obrigado a manter a mesma cabeça a vida inteira. Só que você também não pode acordar simplesmente num dia e achar que você pode simplesmente descartar uma pessoa. Isso, né, não é total ausência de responsabilidade emocional, né? E isso beira muitas vezes o mau caratismo. Você não está responsável emocionalmente pelo elo que você estava criando e você estava dizendo criar com uma pessoa. Esse é o ponto da responsabilidade emocional em um relacionamento, seja ele de amizade, seja ele de, mas no caso aqui do Joãozinho e da Mariazinha, que são um relacionamento, tá? Nesse exemplo aqui, por mais que não houvesse um compromisso firmado, havia uma promessa de um compromisso. Havia um acordo entre as partes de que elas estavam se movimentando para oficializar alguma coisa. Só que isso não acontece. O que aconteceu foi uma quebra da promessa de relacionamento de uma forma velada. Ou seja, sem que eles nunca tenham sentado para conversar sobre isso, para entender, olha, as minhas intenções mudaram, eu acho que não tá legal, acho que não tá bacana, eu acho que a gente precisa dar um tempo, a gente precisa verificar se isso realmente é o que a gente quer, talvez não seja o que eu quero. Então, a gente precisa colocar as pessoas atualizadas sobre o que está acontecendo. Porque por mais que tenha tido aquela comunicação não verbal, do afastamento, da pessoa responder um pouco mais frio, ela é uma comunicação deficiente, porque ninguém é obrigado a adivinhar o que está passando dentro da sua cabeça e ninguém é obrigado a entender que isso está acontecendo porque a pessoa está afim de outra, ou porque a pessoa está saindo com outra, ou porque a pessoa não quer simplesmente mais ter um relacionamento com você, e muitas vezes você vai ser a última pessoa a saber disso. Isso é falta de responsabilidade emocional e também falta de uma comunicação clara. A professora Kelly Lourenço, que ela é palestrante e perita em linguagem corporal, ela diz que, abre aspas, a comunicação constrói a percepção. Ou seja, a forma como você se comunica, seja utilizando linguagem verbal ou não, cria uma percepção do outro sobre você. Um exemplo bem raso referente a isso é, por exemplo, eu falar para você que eu não gosto de bares, baladas, nem sair à noite todo final de semana. A percepção que você tem sobre mim é que eu sou uma pessoa caseira. Mesmo que eu não tenha dito isso com todas as letras, a minha comunicação foi clara o suficiente para que você gerasse essa percepção sobre mim. Ou a minha comunicação pode ter sido falha o suficiente para que você tenha gerado uma percepção errada sobre mim. No caso de, por exemplo, eu ter dito isso simplesmente porque você acha que não, porque na sua opinião você não gosta de pessoas que saiam à noite ou todo final de semana. E pro vulgo impressionar a outra pessoa, você fala alguma coisa que você não é. Você acaba criando uma percepção do outro sobre você que é uma percepção errada. Aí sim, você é responsável pelo que você cativou no outro.
porque a sua comunicação não foi efetiva e você alterou a comunicação para alterar a percepção do outro sobre você. Você manipulou a comunicação para que fosse dessa forma. E aí é outro exemplo de falta de responsabilidade emocional. Então, tá, Anderson, mas onde você quer chegar com tudo isso? Esse vídeo é um sinal de alerta para a forma como nós estamos nos portando na era da internet. Nós estamos perdendo a habilidade de nos comunicarmos de forma clara e sincera, em virtude de várias questões. Pode ser pelo fato de as redes sociais trazerem um peso sobre as pessoas terem que ser felizes a todo tempo, a gente medir as pessoas por likes, comentários, se um número X de pessoas comenta e gosta o conteúdo que aquela pessoa produz sobre a vida dela, que não necessariamente seja uma visão real, às vezes é simplesmente o que ela quer mostrar pra você, não necessariamente que ela vai mostrar todos os dramas da vida dela pra você. A gente não está entrando em uma comunicação sincera. E esse é o ponto hoje, que é uma das maiores preocupações referente à forma como as relações elas se tornam líquidas, voláteis, e quanto mais o tempo passa, mais as pessoas procuram fugir de comprometimentos. Porque muitas vezes a comunicação é falha, a comunicação ela não é sincera e você não consegue manter uma percepção no outro verdadeira. Porque o outro tem uma percepção de um eu que não existe em você. Essa persona que você criou não é quem você é de verdade. E por isso, pelo fato de ser uma persona e só poder ser interpretado por você, você não vai conseguir interpretar isso a vida inteira. Porque isso não é você. É o que você quer ser para as outras pessoas. Mas nem sempre a gente é o que a gente precisa, nem sempre a gente é o que a gente quer ser. Né? Como diz Débora Seco, às vezes a gente é o que dá. Então, precisa ser dessa forma. Como que se muda isso? Criando o hábito de conversar. Você tem que deixar as pessoas cientes do que você pensa a respeito. As pessoas elas precisam entender o que se passa dentro da sua cabeça, qual é a sua opinião sobre as coisas, como você está se sentindo em relação a tudo. Aconteceu alguma coisa, algum fato, você não gostou, você acha que precisa conversar, vocês precisam sentar e conversar. Isso não vale só para uma relação afetiva, isso vale para todo tipo de relação que a gente tem, seja ela amorosa, seja ela de relação de trabalho, enfim, independente da relação, a gente precisa entender que eu não sou obrigado a adivinhar o que passa na sua cabeça e você também não é obrigado a adivinhar o que passa na minha. E a gente precisa começar a entender que às vezes sentar e conversar não é sobre quem vai ganhar ou quem vai perder uma discussão. É sentar para resolver. Hoje em dia ninguém conversa para resolver. As pessoas conversam para ganhar alguma coisa. Sentemos para, por exemplo, sentamos para ter uma DR e eu provei que eu estava certo e que você estava errado. Então eu ganhei essa discussão. Ambos perderam, porque no final quem perde é a relação. Então não é sobre a gente sentar para ganhar ou perder, é realmente sobre a gente sentar para resolver. E hoje em dia, muitas pessoas não gostam de sentar para resolver alguma coisa, né? Ou você está tentando me dar uma palestra, ou você está tentando provar que eu estou errado. As pessoas não se abrem a essa comunicação. Então, se vocês vão sentar e falar o que você está sentindo, você seja sincero com você e com o outro. Você fale o que está acontecendo, você fale como você está se sentindo, você fale como você acha que isso deveria acontecer, só que você também tem que estar aberto para ouvir. Não adianta você estar aberto só a falar e não receber nenhuma informação, porque isso vai virar um monólogo e vocês não vão ter um diálogo correto para que vocês possam entender alguma coisa. Então o ideal é que é o seguinte, não estou legal para conversar, não estou a fim de ouvir você, não senta agora. Diz, olha, hoje eu não acho que não é a melhor maneira de conversar,
Eu acho que a gente precisa esperar um tempo, deixa eu me acalmar, deixa eu entender melhor o que está acontecendo, qual a minha linha de raciocínio referente a isso, então a gente senta e a gente conversa. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue estruturar melhor uma conversa para que ela possa ser eficaz, eficiente, clara, franca, para que a gente possa criar no outro a percepção correta referente à situação na qual a gente está se referindo, né? Não necessariamente referente a você, referente à percepção, entendeu? Às vezes o outro não entende o que está acontecendo com você, a forma como você viu aquela situação, então as pessoas precisam conversar, e quando vocês conversam a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Eu preciso ser claro no que eu estou falando, colocar todos os pontos, sem discutir, sem levantar voz, sem apenas realmente conversar, entender, olha, não gostei disso, 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 eu acho que deveria ter sido feito dessa forma, não entendi por que aconteceu assim, se você puder me explicar, te agradeço, e a gente temos um impasse e nós precisamos resolver. É assim que funciona. Pois é, no final acho que eu abri vários parênteses e acabei não fechando nenhum, né? Pode ser o vinho. Mas essa é a reflexão do final de semana. E se você tem uma opinião diferente sobre isso, ou você concorda comigo, ou você acha que realmente uma parte está certa, outra está errada, comunique-se, deixa eu entender a sua percepção, né? Comenta aqui embaixo alguma coisa e a gente vai ver, vai comentar e vai entender melhor o que está acontecendo também. Também não adianta só eu falar e achar que todo mundo tem que concordar com o que eu estou falando. Então, dialoguem. E é isso. Vou terminar meu vizinho aqui. Vou já editar o vídeo porque a semana tá corrida. No mais era isso. Era só uma reflexão curtinha que provavelmente vai extrapolar aí os 15 minutos, porque eu não consigo fazer um vídeo curto, eu acabo falando demais. Mas é o que tem pra hoje. Não tem o que fazer. E é isso, um beijo e até a próxima.